Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Apertem os cintos que hoje vamos pisar em território perigoso e pode acabar muito mal isso. Vamos lá que está no ar mais um episódio de História Revista. Gamers 38. De acordo com informações encontradas no texto, o mês foi março de 1999. Tem Sega Rally no Dreamcast, Castlevania, a obra de arte que é o Final Fantasy VIII e para começar não temos os previews. Em vez disso nós vamos ver o que aconteceu na feira de arcades AO1 99. Os principais lançamentos da época estavam lá e o tempo era de fazer arcades grandes. Seguindo essa tendência já temos o primeiro com a Konami, totalmente voltada para os musicais, como não é nenhuma surpresa por aqui. Era Beatmania, Dance Revolution, uma coisa sendo lançada e relançada e deu naquilo que já conhecemos. Essa parte foi mesmo para tirar do caminho essa fase triste que pode ter sido um sucesso nos negócios, mas foi só pelo lado da Ásia, enquanto o resto do mundo estava mesmo esperando por algum jogo que fosse bom de verdade. Até que tiveram jogos bons por esse tempo, só que foram 1 ou 2 quando poderiam ter sido 9 ou 10. Quem tratou de fazer isso foi a Sega, que estava na onda do Dreamcast e a sua placa Naomi, que era um hardware igual e daí os jogos eram lançados de um para o outro bem rápido e sem muita complicação. Aqui foram mostrados jogos como Zombie Revenge, que é um spin-off do House of the Dead. Tem um certo Crazy Taxi, que já estava muito bem falado. E tem aquele da Ferrari e o outro de pilotar avião, que ambos usavam 4 placas para rodar 3 telas ao mesmo tempo. E também tinha um espaço para jogos de aposta, que são um sucesso por lá pelo Japão também. A Capcom também foi lá com mais Street Fighter 3 na CPS 3. Tem o Giga Wing na CPS 2 e o Power Stone da Naomi. Esses 3 jogos foram lançados depois no Dreamcast, tem ainda o Strider 2, que foi um 3D com jogabilidade 2D. Esse aí já foi lançado no PlayStation. Fizeram aqui mais uma página para falar das outras empresas que apareceram por lá, mas entenda outras empresas como a Tecmo com o Dead or Alive 2. Conseguiram chamar a atenção ao preço de colocar as lutadoras com roupas ainda menores e aquela coisa toda que a série virou a partir do seu segundo jogo. Isso funcionou com a Gamers, que deu só uma notinha para os outros lançamentos, e uma página inteira para mostrar esse jogo que tem mulheres usando pouca roupa. Eles conseguiram com isso ignorar, por exemplo, o Fatal Fury 3D do Neo Geo 64. Ele ainda era um sistema relativamente novo nessa época, e também só tinham lançado só uns 2 ou 3 jogos até o momento. A sua capacidade real ainda era um certo mistério, mas ignorar por completo desse jeito é sacanagem com ele. Depois tem um bloco inteiro que saiu de outro lugar, e ele fala das primeiras informações que apareceram sobre o PlayStation 2. Queria poder falar mais sobre esse assunto, mas o problema dessa matéria é que nós podemos ver o lado bom e o ruim da Gamers, e num lugar só. Eles juntaram uma boa quantidade de informação, organizaram tudinho aqui, como eles costumavam fazer, isso aí era muito legal. Falaram do tech demo de fazer formas, de fazer água, de fazer rosto e o caramba, e também como isso era uma coisa incrível. Mais do que tudo, o destaque, claro que foi como eles reproduziram um dos CGs do Final Fantasy VIII em tempo real no videogame. Claro, é uma coisa notável, mas só que nós estamos falando da Gamers de novo. Tocou em Final Fantasy, é com eles mesmo. Já o lado ruim foi quando eles começaram a extrapolar que isso foi a melhor coisa dos últimos tempos e como cada detalhe técnico já era superior ao Dreamcast e a todos os outros de longe. E isso porque eles prometeram que na outra edição é que vai ter o tiratema verdadeiro com aquela rasgação de seda toda que vão fazer a comparação final. É um problema mesmo aquilo que já falei. Se for para puxar o saco da Sony, mesmo nesse caso que o PlayStation 2 era mesmo um videogame mais poderoso, que virassem logo uma revista exclusiva da Sony. Eu sei também que todas as vezes que o assunto aqui é uma Gamers, eu tenho que tocar nesse assunto. Mas eu faço isso porque é um negócio que incomodava mesmo. Afinal, estamos analisando uma revista. Eles dizem que vão falar de todos os sistemas, só que eles só vão falar bem do que vem da Sony, do que é PlayStation. Dos outros, tanto faz. E é por causa disso que a Gamers sempre perde ponto comigo. Eles conseguiam juntar conteúdo, eles conseguiam organizar tudo muito bem, eles conseguiam fazer grandes matérias, só que na hora que eles deixavam o fanboy falar, pode chamar o garçom e pedir a conta que já não tem mais nada pra ver ali.
A parte das notícias e dos previews vai acabar por aqui. Fora isso, que apareceu, só tiveram mesmo 2 jogos anunciados, que foram o Dino Crisis e o Gran Turismo 2, que já vimos em outros episódios, então nós vamos encerrar essa parte daqui e vamos direto aos lançamentos do mês. E o primeiro, acredito que quem viu o outro episódio, que foi com a Gamers, também deve lembrar do rolo que foi o RPG das Guerreiras Mágicas de Heia, um lançamento do Saturno. Lembrem que essa história começou em 95, quando começaram a trabalhar na versão americana do jogo. Era a edição 30 da Gamers. Que foi a que contei o ocorrido, que foi lançada em 98. E essa edição que nós estamos vendo hoje é a 38. Mais 8 meses se passaram e finalmente esse jogo saiu. Tem aqui mais uma rodada de texto contando a odisseia da tradução e as coisas que aconteceram. E só depois tem finalmente como foi que o jogo ficou. Cenas de animação em tela cheia, gráficos que dizem que ficaram bons e bem detalhados, mas só levou 2,5 na nota. E mesmo com a dublagem tendo sido ótima, cortaram muitos momentos que deviam ter vozes, ficaram mesmo só texto, enquanto que a versão japonesa tinha todas as falas dubladas. A nota final do jogo não fala bem isso, mas recebeu muitos elogios e ficou marcado como um jogo bem feito. Foi muito além do que devia, mas ainda assim um bom trabalho. Já o que levou o pessoal da Gamers, eles que são doidos por RPG, irem lá e dar uma nota tão baixa assim, já é um mistério. Ou talvez não, ele foi lançado pro Saturno, foi pro PlayStation, tá aí a explicação. Acabou que as Guerreiras Mágicas foram o último lançamento americano de forma oficial do Saturno, e pelo menos foi um bom jogo, infelizmente pouca gente jogou. A SEGA vai continuar por aqui com um jogo bom para que não fique numa nota triste. Dessa vez no Dreamcast se trata de Sega Rally 2, continuação de mais um arcade de corrida feito por eles, que nem precisa dizer que ficou destruidor, e de novo mostraram como é que se faz. Os gráficos e a jogabilidade tiveram uma melhora absurda, especialmente nos detalhes da pista e dos carros. Parece uma besteira, mas a cada fase podemos ver que peças e outras coisas são colocadas a mais. Como se trata de um arcade, a direção não é lá toda voltada para simulação, e o esquema ainda é o mesmo do primeiro. Correr, passar pelos checkpoints, completar cada pista antes que o tempo acabe. Aquela conversa que já conhecemos. As 4 fases desse modo são uma grande corrida que começamos em último e fazemos o progresso a cada parte. A ideia é chegar lá na última parte em primeiro também. Para esta versão caseira não poderiam faltar as coisas novas. Mais pistas e mais carros. Entre eles tem o velho Ford Escort, que tantos tinham aqui pelas nossas ruas. Fora o modo arcade, tem também um campeonato de 10 anos que deve ter dado um susto em alguns leitores aí do outro lado da tela. Realmente se trata de uma década, mas vamos dizer também que não é um modo carreira. É basicamente uma série de 3 corridas no primeiro ano, e aí vem o segundo, que são mais 3 diferentes. Aí vem o terceiro, em algum momento passam a ser 4 corridas de cada vez, aí as pistas variam e assim por diante. Sempre é uma dificuldade crescente, com coisas sendo desbloqueadas o tempo todo, e também tem uma opção de configurar o carro e escolher como copiloto um homem ou uma mulher. Muito bom, assim como toda a série. Foi lançado para PC depois, que também ficou um jogo muito bom, e também é muito recomendado. Aí agora nós vamos para o próximo jogo, e tente prestar atenção enquanto vira a página. Se tu estiver com o volume bem alto, dá para escutar um Mr. Catra avisando que vai começar a putaria. Senhoras e senhores, Castlevania 64. É difícil até escolher por onde começar, mas para fazer tudo direito, vamos bem lá pro começo, quando o jogo foi anunciado, e só tinha umas imagens de personagens e cenários que eram bem quadradões, tipo Virtua Fighter 1. O mundo todo estava maravilhado com Symphony of the Night, e aí vem um novo em 3D anunciado. Claro que a galera foi à loucura. Foi revelado que seriam 4 personagens, e aí logo falaram, o cara do Scott é o Belmont e a mulher é a Maria, como já estávamos acostumados. Teriam ali no meio também um lobisomem e o outro cara com uma motosserra. Nada mal para um jogo que seria em cartucho. Todo mundo pensou isso também. O tempo passou e, para surpresa geral, o lobisomem e o cara da motosserra foram descartados. E depois só fomos saber mais sobre isso quando o jogo foi lançado e encontramos isso que entrou para a história por conta da sua baixa qualidade. Castlevania 64, em vez de um jogo de ação com a velocidade Castlevania que estamos acostumados, seria mais uma plataforma 3D que cairia no esquecimento se não fosse pelo nome que carrega. E nem é fácil falar que foi isso ou aquilo que estragou o jogo, porque tudo nele é uma coisa impressionante, só que pelo motivo errado. Primeiro vamos ver os personagens. Reinhard Schneider, que tem o sangue mas não tem o nome Belmont.
Mas isso já são credenciais o bastante para carregar por aí o Vampire Killer, o chicote. O cara meio que chegou lá no churrasco do fim de semana e quando foi barrado mandou a carteirada. Quem falou que o chicote é teu? Belmont é o caralho, meu nome é Schneider, porra. Esse segmento meio que já poderia acabar por aqui, mas vamos continuar. A outra selecionável é Kerry Fernandes, uma poderosa feiticeira já aos 12 anos de idade, que foi lá dar um jeito no Drácula por conta própria. Ela quer vingança pelos seus pais biológicos e adotivos, essa sim tá afim de briga. Nos controles temos pulo, ataque normal, que é uma chicotada com o Schneider, ou um tiro de magia com a Kerry. Sendo que ela pode carregar e soltar um Hadouken que persegue e acerta os inimigos várias vezes. Tem o ataque secundário, que são aqueles itens clássicos, a faquinha, cruz, água benta, machado e os outros. E o último é um botão de ataque de perto, que é muito fraco, mas tem sua utilidade para afastar inimigos e quebrar vasos e as velas que guardam os itens. Também tem um botão de ação que ativa alavancas e pega itens, e também tem os controles da câmera, que são uma perda de tempo e não fazem praticamente nada. E mais um para se abaixar, que se a gente apertar quando está correndo, dão uma rasteira. Dá para se pendurar em plataformas e travar o alvo como no Zelda também. É aquela mira que aparece em cima dos inimigos. Na hora que atacar com o chicote ou a magia, ou faquinha, ou caramba que for, ela já vai na direção daquele inimigo que está com a mira. E aí o jogo começa. É tudo em 3D, como já deu para perceber, e teoricamente podemos ir para qualquer lugar. Até existe uma certa liberdade para andar por todos os lugares, mas é bem pouca coisa o que tem para explorar e encontrar quanto a coisas escondidas, e os cenários, na sua maioria, são grandes mais para demorar a chegar nos lugares do que por ter coisa mesmo para fazer por ali. Em algumas fases, encontramos lá uns bons momentos. Tem uma já dentro do castelo que temos que misturar os itens que fazem uma bomba, e enquanto carregamos os ingredientes, temos que dar uma grande volta por um labirinto sem poder pular nenhuma vez ou tomar dano nos inimigos, senão a bomba explode. E tem também a fase que é um labirinto no jardim, que temos que fugir de um Frankenstein, que ele sim carrega a motosserra. São momentos isolados como esses e as lutas contra os chefes que mostram algumas boas ideias que infelizmente duram pouco, não sustentam o jogo. Tem ainda uma coisa que poderia ter sido um grande diferencial, que é a passagem do tempo. As horas correm e aí muda de dia para noite, mas o máximo que isso faz de diferente é que os inimigos ficam alguma coisa mais fracos durante o dia e alguma coisa mais fortes durante a noite. Tem lá umas passagens secretas que abrem e fecham de acordo com a hora, e as portas que só abrem quando é dia ou noite. Seria uma pegadinha, mas entre os itens tem as cartas que fazem o tempo passar e podemos ir direto para o dia ou para a noite. E elas aparecem em grandes quantidades. Quando chegamos nesse ponto das portas e perto do final do jogo, que isso pode fazer alguma diferença, já temos tantas cartas guardadas que esse elemento deixa de ter sentido. Ainda é importante por algo que falarei mais adiante, mas como parte do gameplay, como desafio, não é lá tão importante assim. Ainda agora falei dos itens que encontramos e usamos no momento certo. Também tem durante o jogo um cara que vende itens que, quando chegamos lá no final, pode ou não ter uma batalha extra contra ele. E eu nunca entendi direito quais são as condições. Uma das coisas que ele diz é que quando aceitamos comprar alguma coisa, vendemos nossa alma, então de qualquer forma essa batalha aconteceria. Mas parece que na verdade tem um limite de quanto se compra e aí essa batalha não acontece. Realmente nunca entendi. Também, quanto ao final, existem finais bons e ruins para cada jogador, que são definidos pelo tempo de jogo. Se tu chegar lá no Drácula com uma certa quantidade de dias que se passaram, aí vai acontecer o final bom. Se passar desse tempo, aí vem o final ruim. Sendo que quando nós usamos aquelas cartas lá que eu falei que passam o dia e a noite, isso conta como tempo de jogo. Isso vai lá ajudar na contagem da passagem dos dias. Na época, o Castlevania 64 foi até que bem recebido, se levarmos em conta que ainda tinha uma expectativa de fazerem um novo Symphony of the Night. Teve gente que achou que ele era inovador bastante, as notas não foram um estouro de felicidade e já criticaram muito como ficou no geral. E realmente nada tão bom como falado. Tem ali uma aventura com bons momentos que no máximo é para jogar uma vez e seguir adiante com a sua vida. A partida extra, que pode ser com dificuldade maior e com novas roupas, dificilmente deve ter pego alguém por aí. Só que tem o detalhe que não acabou por aí. No final desse mesmo ano de 99, chegou às lojas a versão do diretor desse jogo, que é Castlevania Legacy of Darkness.
e veio com algumas novidades, pelo menos isso. Algumas, não foram muitas, só que pelo menos uma é grande e inicialmente também é a única opção, que é jogar com o Ney Matogrosso. E explico. Essa parte da história acontece alguns anos antes da aventura original, e se trata ainda das mesmas fases, com algumas pequenas mudanças. A jogabilidade ainda é a mesma, só que agora, como se trata de um novo personagem, os seus ataques são diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. O que ele tem que os outros não têm é um botão que ativa a transformação, que é quando o Ney Matogrosso vira homem lobisomem. Curiosamente, ele não depende de estar dia ou noite. Durante sua jornada, em certo momento, nós resgatamos uma criança no castelo que se chama Henry. É como se fosse Henrique, mas tira a Q, o E e troca o I por um Y. Depois que nós zerarmos o jogo, vai aparecer um minigame que nós vamos jogar com ele crescido. Mas aí agora ele está de armadura e com um revólver, atrás de mais crianças que foram sequestradas e estão lá no castelo também. Acredito que talvez esse cara estivesse nos planos de ser mais um personagem do jogo, com toda a jornada completa, mas resolveram parar no meio do caminho, mas não cancelaram a sua participação. E digo isso porque isso tem muito cara de coisa feita na correria. É um modo bem simples, é bem rápido. O boneco do pistoleiro parece que nem tem todas as animações feitas. Ficou a impressão de que só mesmo os braços e as pernas se mexiam direito, e o resto foi só mesmo se mexer para acompanhar os movimentos do corpo. E se juntarmos isso com o jeito que ele tá de armadura, o jeito que ele atira, fica até parecendo que nós estamos jogando com Robocop quando tem muita coisa acontecendo. Mas só parece, não chega a ficar tão legal assim. Dá até pra gente pensar se antes do Drácula ser o dono do castelo não era o Michael Jackson que ficava por ali. Mas isso é assunto para outro dia. Quem teve estômago jogou esse outro Castlevania e depois de zerar com o Ney Matogrosso e com o carinha de armadura, vai habilitar mais um bônus super especial. Jogar com o Schneider e a Kerry nas suas aventuras originais e novas roupas, que sinceramente acho que fizeram isso como sacanagem com a nossa cara. Apesar desses extras, ainda era basicamente a mesma coisa de antes, mas com personagens diferentes, o que é interessante, mas muita coisa ainda é a mesma de antes. As fases são as mesmas, os objetivos são os mesmos, e acaba que isso definitivamente não valia comprar um jogo todo novo só para isso. Baixar o marrom, talvez, mas comprar um jogo novo, isso aí é outra história. Nessa nova versão também tinha o uso da expansão de memória para fazer gráficos melhores, que também não tem tanta diferença assim. E se for para jogar Castlevania 64, diria para não fazer isso, nem com uma versão nem com a outra. Mas em todo caso, é melhor pegar essa versão do diretor e jogar cada uma das partes se tu for mesmo fã da série. Se tu for sádico, aí sim tu pega e joga tudo até fazer 100%. Antes de chegar na atração principal, nós vamos dar uma parada antes da última parte, no detonado do Parasite Eve, que eles começaram a publicar logo depois do lançamento, que foi a edição 30. Aqui ganhou o seu próprio episódio no outro dia. Aí. Uma das coisas que falei lá na análise foi que o jogo é consideravelmente mais simples e curto do que outros RPGs que apareceram nessa época. A história toda foi dividida em capítulos, que são 6 dias do começo até o final, e alguma coisa aconteceu no meio do caminho que a Gamers não conseguiu publicar direito o seu detonado. Teve a parte das traduções, menus, sistema de combate, itens, armas, aquela defenestrada que eles costumavam fazer sempre, que realmente não sei o que aconteceu para não conseguirem mostrar tudo em 7 meses desde o lançamento do jogo. Eles só tinham mesmo conseguido ir até a metade do jogo. Mas deu que hoje eles resolveram acabar logo com esse papo e condensaram tudo o que faltava dos 3 últimos dias em 4 páginas de texto, muito texto, letras pequenas, sem enrolação, sem prefácio, sem introdução, sem papagaiada. Só mesmo texto, texto e texto, direto e reto. Tudo o que tem que ser feito para acabar com esse jogo. 8 meses de explicação para acabar tudo com um texto na correria. E se tratava de um jogo que, vou falar de novo, tem por volta de 10 horas de duração. E para fechar com chave de ouro, eles escrevem que o final verdadeiro do jogo é uma decepção, porque não é em CG como foi o primeiro final. Não que o primeiro final também fosse uma coisa de outro mundo, mas só porque ele foi mesmo uma das super animações da toda poderosa Square. Mas também não sei não. Não sei se a culpa é da Square por não ter feito um final em CG ou se foram eles que não conseguiram zerar um jogo de 10 horas em 8 meses. Mas convenhamos, do mesmo jeito que a Square poderia ter feito um novo final em CG para o seu jogo,
A Gamers também poderia ter zerado o Parasite Eve em menos de 8 meses. Vamos só pensar qual dos dois é que tem o trabalho mais fácil e aí nós vamos ver quem é o culpado mesmo. E agora vamos seguir com a revista que ainda tem o jogo da capa, também uma obra da Square que deve ter passado um mês com o saco doendo de tanto que foi puxado por essa redação. E só por causa do Final Fantasy VIII. Desde que apareceu o primeiro demo, que era uma das primeiras missões, a Gamers declarou que pode fechar a conta que o melhor jogo da história apareceu e fim de papo. Aí chegou seu lançamento oficial, que vemos aqui, e já fizeram uma página inteira só com a arte do jogo, mais a letra da música tema e mais um monte de coisa que foi uma declaração de amor e devoção a Final Fantasy. A série toda, mas em especial pelo 8 que podem falar o que quiser que não tem como negar. Ainda era pura empolgação por ser a sequência do 7 e não por ser um jogo novo. A impressão inicial era isso, ou decepção total por causa do 8 não ser o 7, sendo que no jogo novo não tem culpa alguma disso. Aqui aconteceu uma coisa que já era comum com a série Final Fantasy. Até esse momento, nunca nenhum Final Fantasy foi sequência direta do seu antecessor. Tiveram spin-offs, tipo o jogo do Chocobo, o Tactics, que em algum momento acontecia uma referência a alguma coisa de algum capítulo, mas nunca uma sequência direta da série principal. Quem já conhecia Final Fantasy há mais tempo sabia disso, e pelo jeito uma grande parcela do pessoal que conheceu a partir do 7 não tinha a menor ideia de que era assim que a coisa funcionava, e foi aí que apareceram os seus detratores. Aí, quando o tempo passou e a empolgação foi junto, o pessoal começou a fazer a coisa certa e ver o 8 como uma coisa independente do 7, 6, 5 e o que for. Foi aí que começaram a ver o belíssimo jogo que a Square fez sem colocar qualquer coisa comparando com o 7. Mesmo porque não é uma coisa que procuravam. Também era comum que a cada jogo novo acontecesse uma reinvenção completa de todos os sistemas. Aqui, a ideia da Square foi correr o mais longe possível do 7. Quando começaram a fazer as coisas, a ordem foi fazer o completo contrário do capítulo anterior. Foi quando eles vieram com o mundo mais perto de uma coisa realista. Prédios, metrôs, carros, essas coisas. Por algum motivo também, eles deram um destaque especial para os menus terem um fundo cinza, que era a cor usada antes do 7, que tinha o azul como padrão. O cinza foi colocado como uma volta às origens que só quem é fã de verdade vai reconhecer e apreciar esse detalhe. Eu não sei o que dizer quanto a isso. O visual ficou realista, sem bonecos SD em nenhum momento e com todos os bonecos na tela ao mesmo tempo. Esses dois detalhes foram sempre apontados pela Gamers como sendo a maior prova de que o assunto agora é sério. O texto geral também ficou mais sério, as piadas aparecem só nos momentos certos e com os personagens que têm o papel de alívio cômico. E também é uma coisa que tem a ver com o protagonista, o Squall. Ele é um cara sério, ele é fechado, ele tem poucos amigos, ele só fala quando necessário. Então meio que a sua personalidade se reflete no clima do jogo todo. A progressão também seguiu um caminho curioso. Ainda tem toda a história de ganhar experiência e subir de nível. E o que acontece é que o Squall recebe um salário de soldado de tempos em tempos. Depois de subir de nível, dá pra ir lá na diretoria e fazer um teste para subir de patente, e aí sim ele vai ganhar um aumento. É capaz que se isso fosse mais difícil, muita gente chegasse lá no final do jogo com nível 99 e ainda recebendo salário mínimo sem reajuste. Sendo que isso às vezes acontece na vida real, mas também não é pra ser tão realista assim. As matérias, que no caso eu não falo de matéria para estudar para esse teste que acabei de falar aqui. Estou falando daquelas bolas coloridas que davam magias. Elas também foram embora. O que nós temos agora é um comando que absorve as magias dos inimigos, o Draw, que é um comando que está dentro das lutas. Nós podemos também comprar nas lojas ou encontrar por aí. Aí sim tu vai poder soltar uma magia. É como usar um item que vai gastar do inventário, sendo que aqui tem uma pegadinha. Um tipo de magia pode ser equipado a alguma arma ou equipamento, e aí dependendo do que ele for, a arma ou equipamento vai ganhar esse extra. Vamos usar como exemplo a magia de fogo. Uma arma passa a ter ataque de fogo e uma armadura passa a ter defesa contra fogo. Sendo que quanto mais magias tu tiver guardadas, mais eficiente fica esse ataque ou essa defesa. Chegando ao ponto de que o ataque de fogo sempre vai ser crítico e a defesa de fogo vai absorver os ataques desse elemento. Aí em vez de tomar dano, tu vai recuperar a energia, graças ao fogo. É quando começa a estratégia. Eu vou gastar uma magia para acertar um inimigo e ficar com ataque ou defesa mais fracos? Não é melhor guardar para manter o ataque e a defesa poderosos por mais tempo?
Pode parecer besteira, mas a partir do segundo disco, as batalhas contra chefes e subchefes terão uma grande diferença por tu usar ou não esse elemento. Já que também vai entrar um negócio de que tem o teu status e as magias. As de cura são elemento terra e por causa disso só podem ser usadas se teu personagem estiver com os pés no chão, ele não pode estar flutuando ou voando. E assim por diante, de acordo com cada elemento. Água na praia, ou no fundo do mar, ou no rio, essas coisas. Inimigos diferentes dão tipos diferentes de magia, e conforme o jogo anda, essas vão ficar ainda mais fortes. Aquela onda de fogo, fogo 2, fogo 3 e assim por diante. As invocações também mudaram, a começar pelo nome. Agora são Guardian Forces e têm que ser equipadas com itens. Quando nós usamos uma, primeiro o jogador passa a ser essa invocação. Ela tem a sua própria barra de energia e se apanhar vai começar a perder HP até que chegue a sua vez de atacar. Os ataques continuam também arrasadores, alguns são bem demorados, como já estamos acostumados. E o negócio mesmo é que a maioria deles, quando é ativada, nós podemos apertar Select para sumir com os menus da tela. E em alguns casos aparece algum comando escrito que temos que fazer para aumentar a sua força. Os Guardian Forces, ou GF, são encontrados por aí das mais diversas formas. Alguns são itens em lugares perdidos, alguns são simplesmente dados conversando com pessoas. Alguns são encontrados, alguns ganhamos jogando cartas, alguns absorvemos de algum inimigo, e tem alguns que são chefes e subchefes que mudam de time quando derrotados. O seu uso também é de equipar a um jogador, sendo que ao fazer isso, esse jogador ganha, além do direito de usar o GF, também vai ter um ou dois comandos novos, que são habilidades, tipo roubar item, defesa, defender algum dos amigos. E tem um deles que vai dar o comando card, que tem que ser usado quando o oponente está bem fraco, e aí ele vai virar uma carta extra para fazer parte do minigame do jogo de cartas que tem por aqui. As cenas em CG, que tanto deram o que falar no set e já tinha virado marca registrada da Square, também fizeram bonito por aqui. É notável o salto da tecnologia que buscou também fazer as coisas de um jeito mais pro lado realista. E deu que fizeram cenas muito bonitas. Até falei lá no começo do programa, na parte das notícias do PlayStation 2, que apresentaram o poder gráfico desse novo videogame com a cena do baile do começo do jogo. Que é quando o Squall conhece a Rinoa e eles dançam, só que renderizado em tempo real pelo novo sistema superpoderoso. Isso foi mesmo um jeito de mostrar serviço. Do Parasite Eve pra cá, coisa de um ano mais ou menos, a diferença para melhor nos CGs foi uma coisa espetacular. E do jeito que a história vai levar o jogador para todos os lugares que der para imaginar, isso consegue sempre dar um grande impacto para o jogador. E realmente vai fazer muito bem o seu serviço. Com todas essas coisas novas e várias outras que não foram citadas por serem muitas mesmo, não teria como dar errado como jogo. Do povo que não gostou do 8º capítulo, a sua maioria absoluta são de viúvas do 7. É gente que já ganhou um agrado com todas aquelas coisas que fizeram no tempo do filme Advent Children e que ainda estão aí esperando pelo remake do 7. Novamente digo que o principal problema do 8 foi suceder o 7, que tanto sucesso fez, tão marcante foi. O 8 tem lá os seus problemas. É um excesso de realismo nas coisas que pode ser maçante em alguns momentos. Tem também umas partes em que as coisas acontecem e de repente tem uma interrupção que o foco vai para outros personagens, que é quase que uma pausa da parte séria para uma coisa mais leve. O protagonista também é um cara difícil de simpatizar, de se identificar de primeira. E muita gente pode não ter ido com a cara dele nem com a ajuda da Rinoa e dos outros personagens. O resumo da história é que Final Fantasy VIII é mesmo muito bom, merece ser jogado. Não é essa perfeição que a Gamers pintou aqui por pura empolgação, e também tem os seus defeitos como qualquer jogo. São defeitos que o 7 também tinha. E dá pra gostar ou não desse jogo, isso é normal, desde que tu vá lá com a visão de que ele não é uma continuação do 7 e nem deve ser comparado com. Eu aqui o coloco no recomendado. Hoje em dia dá pra achá-lo no PC para download e certamente vale a pena uma olhada se levar em conta a bagunça que Final Fantasy virou nos últimos anos. Quando a verdade é que por esse tempo falou de RPG, falou da Square. Seja ele a grande novidade do momento ou algo mais antigo. Sempre é um bom ponto de referência. Chega desse falatório que esse episódio também já ficou demorado demais. É hora de mandar a sua curtida, comentário e compartilhada e os links da descrição também. Convido todos a irem do Patreon para dar uma ajuda para que esse programa possa continuar no ar.
Ou então clique nas propagandas, também ajuda. Hoje acabamos de ver a Gamers 38, possivelmente março de 1999. Fique de olhos abertos nas nossas redes de sociedade, que a qualquer momento vai aparecer por lá o link do próximo. Até isso acontecer de novo, vamos encerrar por aqui, mandando um agradecimento por vir aqui nos novamente. Um abraço a todos e até a próxima!